tenho tanto o Kindle quanto o tablet já há algum tempo, então eu pude testar bastante os dois para fazer uma comparação de qual é o melhor para quem precisa estudar. A ideia desse vídeo é trazer os principais pontos positivos e negativos de cada um deles, com base na minha experiência, para que você também possa decidir qual o melhor deles para você. Vamos começar então falando do Kindle. O Kindle é um dispositivo que foi construído especificamente para leitura. Então, ele não vai ter outros aplicativos ali roubando a tua atenção, não vai descer notificações ali enquanto você estiver fazendo a leitura. O que eu particularmente acho uma coisa muito boa, porque faz com que você tenha mais foco ali nos teus estudos e na leitura que você está fazendo nele. Em relação ao aparelho em si, eu acho ele muito bem construído, porque ele é fininho, ele é leve e ele é um aparelho robusto, né? Então, ele, mesmo que ele caia ou que você carregue ele de mau jeito, ele dificilmente vai estragar. Eu tenho esse aparelho aqui já há alguns bons anos e ele tá perfeito, ele tá funcionando super bem, inclusive a bateria, que é um ponto alto que eu tenho que chamar a atenção. O meu aparelho, eu acho que ele tem já uns 7 anos, tá? Então, assim, ele já tem bastante rodagem aqui de leitura nele. E a bateria tá impecável. Ela dura muito tempo, eu carrego assim muito de vez em quando. Mesmo fazendo um uso intensivo dele, ele dura muito tempo essa bateria, o que eu acho um ponto assim muito bom do Kindle, né, da estrutura dele, de como que ele funciona. Outra coisa que eu acho muito boa do Kindle é a tela. Porque a tela dele, ela é feita para imitar o papel, digamos assim. Então ela não cansa quando você está fazendo a leitura e ela também não reflete quando você está em ambientes muito claros. Então isso daqui facilita muito com que eu leia, por exemplo, em ambientes abertos, na praia, no sol, ou assim, ao ar livre mesmo, tá? Ou mesmo quando eu tô perto de uma janela. E você pode fazer algumas configurações nele, como mudar o tipo de fonte, mudar o tamanho da fonte, mudar o brilho da tela para que fique mais confortável ainda para você ler, né, da forma como você gosta. E existem modelos diferentes também de Kindle, né? Aí a depender do seu bolso e das funcionalidades que você quer. O meu Kindle, ele é um modelo Paperwhite com Wi-Fi. E ele cabe um montão de coisa aqui dentro, então ao longo dos anos eu fui utilizando ele e eu recomendo esse modelo. Eu nunca utilizei outros modelos que são aqueles mais caros, o Oasis, acho que tem outros, né, hoje. Mas esse daqui super atende, eu acho um modelo de entrada super bom para quem quer ter um Kindle para ler, para estudar, enfim, né? Depois eu vou falar se eu acho ele bom ou não para estudar, em que casos que eu indico ter um Kindle. Em relação à experiência de leitura, a gente pode comprar materiais que estão na Amazon e aí quando a gente faz essa compra desse e-book por lá, ele já automaticamente sincroniza com todos os nossos dispositivos. Mas a gente pode também pegar materiais que são de outros lugares, que não a Amazon, e mandar para o nosso Kindle. Então, se você está estudando e você precisa ler artigos científicos, você pode pegar esses PDFs e mandar para o seu Kindle sem problemas. Isso é bem tranquilo e aí você consegue ler esse material no seu aparelho. Só que o que acontece? Como isso não está no formato original do Kindle, a depender da diagramação desse material, pode ficar um pouco ruim de ler. Então, por exemplo, se você está lendo um artigo que foi diagramado em 2 colunas, esse material para ler no Kindle não fica tão legal. Ou se você está lendo um material que tem muitas ilustrações. Se essas ilustrações dependem de cores para serem entendidas, também não vai ficar muito legal, porque no Kindle a gente não tem essa opção de ver essas cores, né? A gente sempre vai ver ali ou em escala de cinza ou em preto e branco. Então tem que levar isso em consideração, aí a depender do material que você precisa estudar. Agora, uma das coisas que eu acho bacana é que quando a gente está lendo alguma coisa no Kindle, existe a opção da gente selecionar a palavra e ele vai buscar para a gente na Wikipedia ou uma tradução ou mesmo o significado daquilo em um dicionário. E isso é super útil quando a gente está lendo um texto difícil, né, de compreender, ou mesmo está lendo um texto em outro idioma. E aí isso vai facilitando a nossa vida, porque a gente não precisa parar e ir para o celular ou ir para o computador, né, para pesquisar na internet o significado de determinado tema. Então a gente pode fazer isso diretamente no nosso aparelho do Kindle. E um recurso que eu acho super útil é você poder ver os destaques que você fez na leitura, ou seja, aqueles trechos que você passou, tipo um marca-texto, sabe? Em um só lugar. Você pode acessar isso online, e aí quando você entra nesse site, ele vai estar todos os seus destaques de todos os seus livros,
Ou no caso de materiais que você enviou para o seu Kindle, que daí não vão aparecer nesse site porque ele é oficial da Amazon, você pode também exportar esses destaques direto para o teu e-mail. Isso é super prático, porque daí a gente consegue fazer fichamentos desses textos de forma mais rápida, né? Porque você só exporta todos os grifos, né? Todos os destaques de uma vez só e trabalha diretamente com eles. Já o tablet vai ser outra pegada, né? Porque assim como é bom você ter vários aplicativos num lugar só, ele pode também te distrair, porque justamente você tem vários aplicativos num lugar só. E aí aparecem as notificações e tudo mais, então é muito fácil de você se dispersar, de sair daquilo que você está estudando, daquilo que você está lendo e ir fazer outra coisa. Só que esse formato dele de ser um aparelho mais completo, ele também vai facilitar com que você consiga fazer mais coisas. Então você consegue fazer desde uma leitura até, de repente, anotações, assistir uma aula, ou seja, utilizar outros recursos que não são possíveis de serem utilizados no Kindle. E se você tem uma caneta, como é o meu caso, a experiência ela vai ficar mais completa ainda, porque aí você pode escrever à mão, né? E fazer as tuas anotações de aula ou anotações de estudos diretamente no teu tablet. Em relação à estrutura do aparelho, ele lembra mais um celular. Então, ele não é tão robusto quanto o Kindle. Se você derrubar no chão, ele vai trincar a tela ou vai quebrar a tela facilmente. Então, tem que tomar mais cuidado. Mas em relação à portabilidade, ele é muito bom, porque ele é fininho, ele tem um tamanho de tela bom, né? Então você consegue carregar ele facilmente para os lugares e utilizar ele com muito mais comodidade do que se tivesse que ficar carregando um notebook. Só que um tablet é mais caro do que um Kindle, geralmente. Então você tem que colocar na ponta do lápis o uso que você vai fazer para você escolher se vale mais a pena um ou vale mais a pena outro. Existem vários modelos, né, de tablets de várias marcas diferentes, tamanhos diferentes, alguns mais baratos, outros mais caros. Depende da marca, do modelo, da quantidade de armazenamento, né, desse tablet. O meu tablet é um iPad Air, então ele tem um tamanho muito bom, ele é bem fininho. Em relação à experiência de leitura com o tablet, ele não tem uma tela tão confortável quanto a do Kindle, né? Porque apesar de ser uma tela maior, é como se a gente estivesse lendo no celular. Então ele dá uma cansada assim, ali, a depender do momento, se a gente fica muito em cima dessa tela. A bateria dele também dura muito menos do que o Kindle, porque a gente tem outras coisas instaladas nele, né? Outros aplicativos, a gente usa para outras funcionalidades. Então esgota a bateria muito mais rápido do que um Kindle. E ele é um aparelho que é maior para a gente carregar por aí, né? Não é tão portátil quanto o Kindle. O Kindle é bem pequenininho, bem fininho, bem leve, cabe em qualquer bolsa. Já o iPad, né, ou um tablet, a gente tem mais espaço, mais volume, mas ainda assim ele é muito portátil se a gente for considerar a comparação aí com um notebook. E ele tem a opção de você instalar o aplicativo do Kindle no tablet. Então a gente consegue fazer uma sincronização entre dispositivos e ter uma experiência, de repente, mais colorida aí nas nossas leituras. Agora, para fazer o fechamento, tá? Qual que é o meu uso do Kindle? Eu uso para fazer leituras de lazer ou leituras que eu não precise ficar estudando muito, interagindo muito com esse texto. Principalmente se eu tô em deslocamentos. Então, se eu vou fazer uma viagem de avião, ou às vezes até mesmo uma viagem de ônibus, uma viagem por terra, né? Vou ficar muito tempo dentro do transporte, alguma coisa assim. O Kindle, ele é super bom para fazer as leituras, justamente porque ele é compacto, né? E aí a gente consegue ir utilizando sem maiores problemas. Já o tablet eu uso para fazer a leitura daqueles materiais que eu preciso interagir. Então, se eu vou ler um artigo científico, eu prefiro ler no tablet e não no Kindle. Justamente porque eu gosto de fazer marcação com código de cores, eu gosto de usar a caneta para fazer anotações, para fazer rabiscos. Então, para essa finalidade, o tablet ele é muito melhor para os meus estudos do que o Kindle. Eu também uso o meu tablet para fazer anotações. Eu comprei um aplicativo que se chama GoodNotes, é um aplicativo que você compra uma vez só, não é assinatura, e dentro desse aplicativo a gente consegue ter cadernos, onde a gente consegue fazer anotações e consegue também colocar materiais. Então eu consigo organizar leituras dentro desse aplicativo, em pastinhas, ou junto com os meus cadernos, e aí esse estudo ele fica muito mais intuitivo. E eu uso também muito o tablet como segunda tela. Então, agora, nesse momento que eu tô gravando esse vídeo, por exemplo, o roteiro do vídeo está aqui no tablet.
Então eu uso ele como segunda tela, tanto para assistir coisas quanto para produzir coisas. Agora, para fechar aqui o vídeo, a indicação para os estudos. Se você é uma pessoa que você lê muito, né, e você precisa interagir muito com esse texto, e você quer também ter uma experiência mais completa, de fazer anotações, de assistir aulas, né, enfim, de fazer outras coisas que são necessárias aí para os seus estudos, eu com certeza indicaria um tablet, porque eu acho que ele vai ser muito mais útil para essas funções. Agora, se você vem de uma área que lê mais livros, que as leituras são mais teóricas, e você precisa efetivamente de algo com essa função de te ajudar mais na leitura, aí eu te indicaria ter um Kindle, porque eu acho que ele vai te ajudar aí no dia a dia. No meu caso, eu tenho os dois e eu uso os dois. Eu não deixei de utilizar o meu Kindle quando eu comprei o meu tablet. A questão é que eu uso os dois para funcionalidades diferentes e complementares. Inclusive, às vezes eu saio do tablet e vou para o Kindle para dar uma descansada nos olhos, porque como eu falei antes, a tela do tablet ela é diferente, ela é mais parecida com a tela de um celular e ela acaba nos cansando muito mais rapidamente. Eu não acho que um substitui o outro. Eu acho que eles têm aplicações muito específicas a depender da necessidade de uso de cada um. Então, por isso que eu quis fazer esse vídeo, até colocando os pontos positivos e negativos de cada um deles e a utilização que a gente pode fazer de cada um deles, para que você possa considerar esses aspectos, né, e essas características se você precisar escolher em qual que você vai fazer o investimento primeiro. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a entender melhor quais são os usos possíveis do Kindle e do tablet e que te ajude a fazer aí uma melhor escolha para os seus estudos. E se você gostou do vídeo, não deixa de se inscrever aqui no canal, porque toda semana eu tô colocando conteúdo novo por aqui. A gente se vê na próxima. Tchau!